Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira. E hoje temos o prazer de receber o nosso amigo Antônio Mário, do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, aí no Pão da Fome. Ele vai conversar conosco sobre o tema Inquietação e Crueldade, é o capítulo 44 dessa obra, ó, Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joane de Ângeles. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen abrir o microfone dela, fazer a leitura do preparo e a prece. Antônio Mário, se você quiser compartilhar algum documento, você pode partilhar, tá? Carmen, por favor. Eu não sei se o Mário, você me escutou? Ei, Mário, se você quiser compartilhar algum documento, algum PPS, pode compartilhar, tá? Pode falar. Se você quiser compartilhar algum documento, Não, você pode compartilhar, viu? não vou compartilhar, não. Só salvei porque se der. Não, tudo bem, mas não vou compartilhar, não. É só para salvar, se caso acontecer uma coisa, eu troco de computador com celular, mas eu tenho salvo no celular e no computador. É isso. Tudo bem. Obrigadão. Carmen, pode fazer a leitura do Preparo e a Prece? O preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição sorteada tem como título Não culpar os outros. E ele nos diz assim: a ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti depende. Se te frustraste, é porque não te preparaste. Se esperavas demais, não poderias ser bem-sucedido. Se confiaste em demasia, puseste carga pesada em ombros frágeis. Se as companhias são desagradáveis, é que as atrás. Se não tens o trabalho pretendido, não te esforçaste o bastante. Se és infeliz em casa, não amaste o suficiente. Se tudo está embaraçado, é porque embaraçaste as tuas ideias. Não culpes o mundo. Sê o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem do que és. Reflete, ama e segue em frente sempre. O grande redemoinho na superfície das águas nasce de pequenina pedra que cai. Então, meus amigos, estamos aqui, já preparados, já harmonizados, contamos com a espiritualidade amiga, agradecemos à Casa de Francisco, a esses amigos espirituais que nos envolvem, que o nosso amigo aqui, Mário, seja envolvido, amparado pela espiritualidade amiga, para que ele possa trazer para nós o fruto dos seus estudos, de seu envolvimento com a doutrina espírita. Então, Senhor, só temos a agradecer que estejamos alertas e espertos para aproveitar a lição da noite de hoje. Graças a Deus. Oi, boa noite. Eu tenho até às 19h. Meus irmãos, nós convidamos aqui o nosso irmão Antônio Mário para fazer os estudos. Antônio Mário, você tem até 7h30, 19h30, Ah, tá. fazer os seus estudos. Não, é porque Como eu falei, o tema Pode- falei anteriormente, o tema é Inquietação e Crueldade, capítulo 44 do livro Lampadário Espírita. A palavra está com você, Antônio. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Tá. Isso é verdade. Que Deus abençoe a todos, né? Nessa noite. Trago um abraço aí do pessoal do CEFAC a todos vocês. É com muita carinho e simpatia que eu volto aqui para conversar com vocês de Petrópolis, né? Recebo esse bafo quente aqui do Rio de Janeiro como um calor, né? De carinho, né? De um abraço fraterno aqui que a gente manda para vocês. Bom, vamos lá. Temos um livrinho chamado Lampadário Espírita, né? Da Joana de Ângeles. E a gente sabe que Joana de Ângeles é muito dada à psicologia e à psiquiatria, né? No trato com a mente, né? Dos espíritos, né? As suas emoções, né? É bastante profundo nesse sentido. Então, nós vamos perceber nessa pequena mensagem, né? Inquietação e crueldade, algumas situações. A primeira parte, ela fala sobre Judas. Então, vai ser uma parte que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês,
Vamos fazer um pequeno comentário e depois vamos entrar praticamente na parte da interpretação de crueldade, apesar de ter a ver. Tá? Então, vamos lá. Fosse qual fosse o motivo, ele não tinha direito de fazer o que fez. Receber amor em demasia e a concha do seu coração, recolhera somente o carinho e a ternura máxima do amigo afeiçoado. Vivia ao seu lado, conhecendo todo o ministério do seu devotamento aos homens. Vira-o em mil atitudes, em várias circunstâncias, e jamais o surpreendera em posição dúbia, ou seja, em posição meio lá, meio cá, né? Não sabendo bem de que lado você está, numa posição flexível, assim, nesse sentido. Né? A sua posição sempre foi sim, sim, não, não. Distante da execução do programa de amar-se. Então, aqui, a primeira parte, a Joana traz um pequeno comentário, que Judas Iscariote teria, no convívio com o mestre, sempre percebido toda a intenção de Jesus, plena consciência de como era Jesus. Jesus nunca deixou nada entre linhas, assim, de modo a dificultar as suas intenções. Logicamente que ele falava por parábolas para alguns, mas aos discípulos ele falava porque eles poderiam entender. A vocês digo tudo e a eles digo por parábolas. Então, na realidade, Jesus sempre se exprimiu e sempre foi tido como exemplo de Deus. Então, não havia nada que pudesse, no comportamento, no exemplo, nas palavras, na emoção, na vibração de Jesus, algo que pudesse levar a qualquer, digamos assim, pensamento diferente em relação à proposta do mestre, em relação ao amor, em relação à intolerância, em relação à violência, em relação ao perdão. Não tinha como querer, digamos assim, destoar a opinião e o comportamento do mestre ou os seus ensinamentos das coisas boas e das qualidades. Não tinha nenhuma margem para isso. Então, estou dizendo que, nesse caso, Judas era testemunha ocular, sem nenhuma chance de ficar diferente. Vira-o tentado pela pusilanimidade, ou seja, pela covardia dos outros, né? Então, ele foi tentado por isso. O pessoal, com medo, com covardia, com temor, tentava armar, né, algumas trapaças, algumas pedras no caminho de Jesus. Perseguido pela inveja, desdenhado pela prepotência, desconsiderado pelos valores mentirosos, ridicularizado pela vaidade. No entanto, pulcro quer dizer harmonioso, belo, tá? E majestoso, exteriorizando a realeza da sua procedência e humildade incomparável. Reparem vocês que nessa colocação aqui, ele mostra o que Jesus sofreu, né? A nossa querida Joana mostra que Jesus sofreu, olha, atacado pelo medo, pela covardia, seguido pela inveja, a prepotência, as mentiras, a vaidade, né? E ele mantinha-se humilde, mas na sua posição de harmonia, de equilíbrio. Nós já vamos fazer uma conexão, eu acho que essa é a conexão que Joana fez em relação à inquietude e crueldade. Já, já. Viram chorar discretamente muitas vezes. Logicamente que não era aquele choro de desespero, não era aquele choro de raiva, aquele choro de tristeza. Não, era aquele choro ainda de falar, meu Deus, eles ainda são assim, né? Que coisa, vão passar uns bons bocados por justamente ainda não terem evoluído. Já prevejo o que vai acontecer na frente por conta desse comportamento, por esse tipo de atitude, por esses desvios emocionais, comportamentais. Considerando em silêncio, os desertores, os beneficiários preferiram os caminhos malsinados, ou seja, os caminhos desvirtuados, saíram da estrada, né, da ilusão ignóbil, ou seja, da ilusão deplorável, da carne trífega, ou seja, da carne inquieta, ou seja, da matéria. Eles estavam preferindo dar saciedade à matéria, que sempre tem uma ambição a mais. Né? Você tem uma coisa, você sempre quer ter outra. Sempre aparece uma mais nova. Ela tem um uso, tem um gasto, ela tem uma validade no tempo, e aí você precisa de outra. Ou seja, isso é uma sequência, é um desejo que não se acaba. E eles se desvirtuavam, ou seja, faziam qualquer coisa por causa dessa ilusão, para só saciar a carne. E a gente vai lembrar que nem só de pão vive o homem, como disse nosso querido Jesus. Deixando-os sem consideração, ou seja, esses desertores,
né? Ao mesmo tempo que gostavam de Jesus, ao mesmo tempo, por qualquer motivo, rapidamente poderiam se voltar contra eles, né? E até sem deixá-lo sem mais beber, largá-lo e ser contra, testemunhar contra. E nada tem a ver com hoje em dia, não é? Não? Pessoas que são ajudadas, são isso, aquilo, na verdade, às vezes, não foi nada disso, não, fui eu mesmo que consegui, etc. E tal. Ainda é assim, os dias de hoje. Quantos se acercaram jurando renovação íntima para logo demandarem os resvaladouros das paixões aniquilantes? Então, Jesus teve todo tipo de convívio, ladrões, prostitutas, fariseus, religiosos, homens de bem, homens ruins, homens difíceis, pessoas com paixões muito grandes, desertores, fracos, cruéis, inquietos, todos eles passaram por isso. A diferença é que ele tinha toda a capacidade psicológica de saber quem era quem e entender como é que eles ainda eram. Por isso, essa colocação de Joana, trazendo Judas como primeiro exemplo em relação a Jesus. Aí, quando a gente fala de Judas, Judas faz aquela traição, etc. E tal, né? Mário, Perdão, eu pulei. Mário, o seu som está um pouquinho complicado. Aqui tem uma mensagem dizendo que a largura de banda da rede é baixa e o som está um pouquinho, parece ter um som. Melhorou? Agora Melhorou? melhorou. Eu tirei o fone de ouvido, então Ah, vou rapidamente, sem problemas. É o seguinte, ele disse que Judas viu ele chorar muitas vezes, considerando em silêncio os desertores, aquelas pessoas que foram beneficiadas preferiram aqueles caminhos desvirtuados, né, da matéria. E até em paixões aniquilantes, e inclusive liberando eles de qualquer maneira, desconsiderando Jesus. Ou seja, os amigos de momento, digamos assim. A ninguém jamais negara a moeda da luz da esperança ou um pedaço de pão do reconforto. Apesar disso, muitas vezes, surpreenderam a sós, meditando, afável e todo momento ensinando amor. Isso é Judas percebendo Jesus. Ou seja, Judas tinha consciência de quem era o mestre. E aqui estava dizendo o que Judas percebeu em relação a Jesus. Todavia, Judas, inquieto, vamos começar então, movido por esse ou aquele motivo, o traíra, desertando logo após da carne e desventurado ao homicídio ou suicídio. Bom, essa é a parte que todo mundo conhece. Mas aí, para falar de Judas, a gente tem que dar crédito a toda a situação, tem que englobar a situação. Vamos lembrar que na Crônicas do Além-Túmulo, de Humberto de Campos, no capítulo 5, sobre Judas, ele diz que ele estava lá nas margens do Jordão, não longe do lugar sagrado, e vê um homem sentado numa pedra. A expressão dele era até uma certa simpatia. E alguém murmura aos ouvidos de Humberto de Campos: você sabe quem é este? Este é Judas. E aí, como repórter do além, nosso querido Humberto de Campos chegou perto dele. E Judas aí começa a dizer a ele: eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Ou seja, vamos explicar logo a ideia socialista do mestre? Vamos. O mínimo para todos, e a partir daí cada um pode crescer na sua riqueza ou material, ou intelectual, ou profissional, ou seja, mas o mínimo para todos, ou seja, nenhuma discriminação, nenhuma intolerância, e para aqueles que não têm condição, ou seja, os fracos nessa encarnação, que os fortes possam ajudá-los, possam servir de bengala, no sentido bom da palavra, possam, a sociedade em geral, sustentá-los nas suas provações, ajudá-los a carregar a sua cruz. Então, esse é o socialismo do mestre Jesus. O mínimo para todos, uns ajudando todos, o fraternalismo, e, a partir daí, cada um com seu merecimento, angariando mais, que é a lei de progresso, de merecimento, de meritocracia. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, a única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar a rédea do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então, a ideia de Judas, trazida pelo nosso querido repórter do Além de Campos, é que ele achava que Jesus, com aquela calma, aquela tranquilidade, não querendo se meter muito com as coisas da matéria, não ia conseguir tocar para frente, não ia conseguir resolver o problema.
ele precisava dar alguma forma de ajudar o mestre. Na ideia dele, planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, assim como Constantino I tinha feito, né? Depois, na batalha que ele teve lá em Roma, e que, por sinal, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Então, entregando Jesus a Caifás, ele julgou que as coisas atingissem um outro fim e não tão lamentável. E aí, ralado de remorso, ele presume que o suicídio era a única maneira de me redimir aos olhos de Deus e de Jesus. Isso está em Crônicas do Além-Túmulo, né, do Humberto de Campos, capítulo 5, Judas. Então, aí nós já vemos que Judas tinha uma ideia de que só queria provocar a situação, de modo que o negócio andasse. Ele achava que estava muito lento, que Jesus não ia conseguir lutar contra aquelas pessoas, porque Jesus era muito humilde, muito tranquilo. Essa era a ideia. Quando Humberto de Campos também vai no livro Boa Nova, né? Deixa eu ver aqui. Sim, no finalzinho da Crônica do Além-Túmulo, tem assim, ó, pesa sobre o meu nome a maldição milenária. O pessoal gosta de malhar, né? E aí diz assim, olha, eu estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Ou seja, ele já tinha reparado isso, já tinha entendido melhor. Tanto é que ele reencarna como Joana d'Arc, né? E ali ele faz a sua última encarnação, que a gente tem notícia, etc. E tal. E aí ele diz uma coisa, ele diz assim, olha, quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, e não sopra comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, ou seja, torto e a direito, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Ou seja, ele apenas constata que ainda as pessoas vendem o Cristo de diversas formas diferentes. Né? Nós podemos ver isso aí. Nós não vamos comentar, mas podemos ver isso aí em várias situações. E o nosso Humberto de Campos diz assim, é verdade. A única diferença é que esses negociadores não se importam depois de vendê-lo. Esse é o comentário de Humberto. Já no livro Boa Nova, ele achava, dá um comentário também sobre Judas, talvez mais explícito, né? Judas talvez tenha contado mais alguma coisa a ele, dizendo o seguinte, que ele poderia tomar, o mestre poderia tomar as rédeas do movimento renovador, e ele ia tomar a situação de ser o cara de contato. Os próprios fariseus tinham prometido isso aí, por isso que ele vai cobrar dos fariseus as promessas, dizendo assim, olha, vocês iam dizer que eu ia ser o chefe do cristianismo, ia deixar a parte religiosa com Jesus. Eles falaram, isso é problema teu, não quero saber disso não. Essa é a situação que Judas realmente foi enganado, achando que na ilusão da matéria, do poder, ele conseguiria apressar o cristianismo. Ele não era contra os judeus, na realidade ele queria apressar. E achava que o mestre também, com todo respeito, na hora que a situação ficasse muito ruim, ele se declarasse, eu sou o Messias e não vai ter nada disso não, e a gente vai implantar o cristianismo. E ele foi iludido, nessa parte ele não percebeu. Podemos notar em Judas, no exemplo que traz Joana de Anjos, justamente a inquietação. Aquela coisa de querer resolver de qualquer maneira o mais rápido possível, mesmo sem raciocinar, mesmo sem levar em conta qual era o plano do mestre, qual era a ideia do mestre, o que o mestre queria, como se daria. Ele deixou atropelar-se por essa inquietação e aí comete um erro fatal de vendê-lo, né? Porque quando você faz negócios desse tipo, onde digamos assim, a traição, né? Nada que qualquer pensamento, qualquer sentimento que não esteja dentro das qualidades morais, qualquer sentimento que te leva a fazer alguma coisa nesse nível, não pode dar certo. Principalmente porque as pessoas que fazem negócio com isso não são confiáveis. Não é verdade? Não são confiáveis. Né? Nós precisamos ser justos e precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Alguns perguntam porque não sabem. Alguns perguntam porque querem embaraçar a quem foi perguntado.
Alguns perguntam para derrubar aquela pessoa. Até que logo no começo, Joana de Ângeles faz toda essa colocação, que ele vira Jesus sendo tentado por várias situações, perseguido por outras. Por quê? Porque ele sabia discernir as intenções, sabia o que as pessoas pensavam a respeito, principalmente naquela época, as próprias inquietações que as pessoas tinham e depois a crueldade. Nesse livro Boa Nova, no capítulo 24, vocês podem dar uma olhada lá, entendeu? E aí, ainda vou dizer mais, Judas achou que depois que ele tivesse o alto cargo de ser o chefe do cristianismo, ele libertaria Jesus. E aí Jesus poderia trabalhar com a parte. Quer dizer, ele ainda pensou que ele podia depois, né? Já que eu estava em cima, eu agora posso soltar Jesus e libertar. Você vê aonde que a ilusão dele, aonde que a inquietude, aonde que a loucura, a obsessão nesse ponto levou ele para ser, digamos assim, relativamente, com todo respeito a Judas, sem nenhum julgamento, a essa ingenuidade de fazer negócio em situações difíceis, com outros espíritos difíceis, e achando que vai ser cumprido o que foi acordado. E que vai dar daquele jeito certinho que ele pensou que ia dar, como se ele tivesse uma previsão infalível. E aí nós vemos justamente a inquietação. E aí Joana começa o comentário dizendo assim: inquietos e cruéis. Há espíritos que experimentam inquietações enquanto buscam sedentos os elevados objetivos que têm a colimar, ou seja, atingir. Né? Sua inquietude não turva a mente nem desgoverna os sentidos. Faz propulsão para a vencida de obstáculos que devem ser transpostos. Então, eu acho que caiu como uma luva para a gente. Todos nós temos inquietações, ansiedade, né? Alguma coisa que você ainda está angustiado, está um pouco aflito, você quer resolver, não consegue, não sabe, não está o momento, está demorando. Então, na realidade, todos temos, mas usamos, às vezes, isso para o quê? Para tomar uma solução adequada. Além do que, nós sabemos, somos espíritos, tomamos atitudes também contra a inquietação, atitudes não só psicológicas, psiquiátricas, mas também evangélicas. Nós rezamos, lemos um livro, conversamos, tocamos uma música, escutamos uma palestra, nós procuramos socorro equilibrante, tanto dos nossos pensamentos como das nossas emoções, para nos acalmar. Então, qual de nós não tem dificuldades na vida, no dia a dia? E quando você percebe, você fala assim: eu estou com um problema. O cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai chegar na hora que eu estou na palestra, a minha mulher não vai poder atender, porque ela não sabe o que ele está fazendo. Ele vai trazer um carro, vai cobrar, vai ter que pagar. Se ele chegar na hora da palestra, não vai dar bom, vai dar ruim. Aí você fica o quê? Inquieto, não é verdade? Aí você toca o violão, você ora, você pede a Deus por ele, pede a Deus por você. Aí o cara chega e traz às 5 horas da tarde. Graças a Deus. E aí você toma um banho melhor, uma água fluida, né? E você tira essa inquietação. Essa é a inquietação normal que nós sentimos. Mas há os irrequietos que vivem agitados, facilmente conduzidos à crueldade. Aí nós vamos perguntar o seguinte: como é que a inquietação poderia nos levar à crueldade? Primeiro, o que é a inquietação? Então, nós conversamos. Aflição, angústia, ansiedade, insatisfação. Não é verdade? Insatisfação. O que mais que nós podemos dizer sobre ela? Pode ser uma insegurança, pode ser uma incerteza. E olha, a insatisfação é não estar feliz, é não estar pleno, é estar ou relativamente triste, deprimido ou revoltado, ou rebelde. Insatisfeito é isso. E inseguro, o que é inseguro? É falta de quê? Falta de esperança, falta de fé. Deus não vai me ajudar, não vai dar tempo. Né? E aí, essa é a situação, reparem bem. Então, isso tudo, esses desequilíbrios emocionais que todos nós passamos, que todos nós temos em alguns momentos, são normais no nosso processo evolutivo. Foram feitos para serem domados.
para serem controlados, transformados justamente ao contrário, em calma, em quietude, em plenitude, como diz Joana, nos livros dela. Mas, muitas das vezes, quando nós somos irrequietos, ou seja, temos essa situação muito atiçada, muito alterada, nós começamos a desequilíbrio. E quando a gente está muito aflito, muito angustiado, muito insatisfeito, o que normalmente nós ficamos? Muito irritados. Qualquer coisa que alguém fale, a gente já vira, como se diz, nos cascos, né? Virado no samurai, o pessoal falava, né? Você já fica nervoso e já parte para aquela situação soltando os cachorros. E essa irritação, ela é agressividade. A agressividade pode chegar à violência. E a violência pode chegar à violência. Por isso que Joana faz uma ponte entre inquietação e crueldade. Porque uma coisa, a parte da inquietude pelas desarmonias, desequilíbrios, inseguranças, insatisfações, vai levando você a um estado diferenciado de comportamento emocional, onde você é irritável, agressivo, debochado, violento, e aí você pode acrescer sendo cruel. A crueldade é uma sobreexcitação dos instintos emocionais. Também pode vir por uma sobreexcitação dos instintos materiais de conservação. Porque se a gente for olhar no livro dos Espíritos, a partir, se eu não me engano, da pergunta 752, por aí, na parte da crueldade, vão dizer que os povos selvagens eram cruéis, no sentido em que eles só visavam a conservação do corpo. E só visando a conservação do corpo, você é uma coisinha. O que é? Egoísta. Primeiro eu, depois eu, na minha falta eu, e ai de quem pegar, botar a mão no que é meu. Você se torna super egoísta. Percebamos que como a crueldade pode estar ligada ao egoísmo. Quando a gente olha no livro dos Espíritos lá, que é o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade, não é à toa. Porque quando vai fazendo uma decrescente, uma decantação da palavra, os sentimentos, a gente vai chegar no egoísmo. Vai chegar naquilo ali. E nós temos outra situação do egoísmo, que é a vaidade. Ah, mas a vaidade está no orgulho. Ah, não só no orgulho, também está no egoísmo. Por quê? Porque você acha que você é o único detentor que deve ser adorado. Então, você coloca o seu ego na frente. E ego é que deriva a palavra egoísmo. Reparem como está intrinsecamente ligado. Então, essa sobreexcitação, esse agravo, distonia, de perturbação dos pensamentos, de deixar crescer em nós essas situações difíceis de insatisfação, insegurança, medo, que todos nós sentimos. Ansiedade, quando a gente deixa crescer, ela começa a tomar uma certa raiz. Nós que somos espíritas sabemos que, inclusive, isso atrai outros espíritos na mesma faixa e que engrossam o caldo, ou seja, aumentam a tensão nesse sentido. E muitas das vezes somos tomados de pequenas influências ou até de obsessões simples. Essa que é a realidade. A Joana, num livro chamado Conflitos Existenciais, que é um livro de cabeceira para quem quer dar uma lida sobre ciúme, raiva, crueldade, amor, morte, perseguição, etc., etc., ela traz em 3, 4 páginas, ou 5, 6, em torno de 5, 6 cada tema, e de uma forma bem resumida, mais explícita, sobre essas situações. Então, na parte da crueldade, ela fala bem mesmo. Contudo, eu vou bater nessa teclinha aqui. Ó. Todos os indivíduos, compreensivelmente, com as suas exceções inevitáveis, ou seja, a maioria, própria expiação, tirando as exceções, experimenta uma vez ou outra uma certa insistência, às vezes, repentinas crises de crueldade. É quando a gente se irrita muito. E aí a gente se torna cruel.
Não talvez ao ponto de bater no outro, queimar o outro com cigarro, mas às vezes muito cruel na palavra, na vibração. Porque crueldade também pode ser maltratar o outro pelas palavras e psicologicamente. Que aí nós vamos chegar num outro ponto aqui, leve, moderado e grave, nós vamos entender por que isso. Então, quando a gente é agredido, maltratado, discriminado, ou se sente isso, que pode ser que a gente não tenha sido, não. Pode ser que a gente apenas se sentiu isso por baixa autoestima. Mas quando a gente sente isso, normalmente a gente tem tendência a revidar, a reagir. E aí nós podemos perceber uma outra coisa. Quando a gente reage, normalmente é vingança. Porque a ideia do mestre é que nós nos tornemos serenos perante as acusações. Bem-aventurados, procurores perseguidos em meu nome. Ou seja, quando vocês fizerem alguma coisa que eu ensinei e as pessoas te perseguirem por isso, bem-aventurados vocês são, felizes, vocês estão indo no caminho certo. Então, o que Jesus falou? Reage, bate nele também, se vinga? Não. Ele falou, olha, te acalma, o erro está com ele, não está contigo. Ele que está te agredindo. Ele é o responsável pelas palavras agressivas, não você. Não entra na sintonia. Não devolva olho por olho, dente por dente. Né? Não jogue gasolina no corpo. Tranquiliza-te, entra em oração, te acalma, pede intuição a Deus e não usa da mesma pedra que ele destacou. Então, muitas das vezes, o que acontece? Nós somos cruéis nessas respostas, nesses pensamentos, nesses desejos. Quando percebemos, já fizemos isso. Vamos dar uma olhadinha quando a gente vê um noticiário, tem um crime muito cruel, digamos assim, nós, às vezes, nos deixamos levar por aquela vibração. E nos tornamos tão cruéis quando queremos também nos vingar. Então, quando a nossa querida Joana, em Conflitos Existenciais, diz que todos nós podemos ter esses momentos e pede que nós reflexamos, ou seja, entremos em reflexão, meditemos, oremos e fortaleçamos os nossos sentimentos. Porque quando isso acontecer, a gente tem a força para não reagir, não se vingar, não também distribuir a nossa crueldade, que pode ser uma irritação crescente, pela situação que nós achamos que fomos agredidos, maltratados ou discriminados. Achamos ou fomos de verdade, também tem essa. Tá? Então, isso aumenta a nossa capacidade de resistência, nos dando uma saúde ao corpo, mas principalmente primeiro ao espírito, que reflete no corpo. Então, isso é no Conflitos Existenciais, no capítulo 9, Crueldade. Bom, vamos voltar aqui. Já falamos de... A inquietação é síndrome de enfermidade grave, ou seja, é uma doença. Por quê? Porque é o desequilíbrio. Você está sempre agitado, você não consegue ter calma para resolver, parcimônia para entender, não consegue pesar as coisas direito, você está sempre pilhado. E com isso, você se torna, como a gente falou, aflito, angustiado, irritado, rebelde, triste, deprimido. Leva a outras coisas. E isso, essa pessoa que ainda é muito inquieta, ela é açoitada por dentro, dilacerando as suas fibras íntimas, o sentimento vai se enfraquecendo. E das emoções que se organizam, que a gente acabou de falar. E aí, para a crueldade, ela já coloca outra situação. É o câncer na alma que já está. Por quê? Porque a crueldade vai fazer com que você reaja com violência, sem piedade, sem compaixão, sem parcimônia, sem equilíbrio. Por isso que ela faz essa comparação entre a inquietação e a crueldade. Vamos voltar. A inquietação conduz o espírito que se torna infeliz, em jornada de loucura. E a crueldade manifesta-se como chaga no egoísta. Olha como é que ela coloca a crueldade no egoísta. Que se crê merecedor único da claridade solar. E prepotente, supõe-se credor de todas as bênçãos da vida, sem contentar-se com tudo quanto lhe chega. Ou seja, ele não tem resignação. Ele não entende como é que ele está passando por aquilo. Ele diz, eu não mereço isso. Ele tem um alto ego muito grande. Né?
Essa que é a verdade. Ele não quer saber. E aí, essa revolta é com todos os que possam estar perto dele. E aqui ela continua: o avaro de amor não ama, ou seja, o pão duro de amor, aquele que guarda, que quer ter aqui amor só para você e é só dentro dele, ele não consegue amar. Isso não é amor. Aquele calceta, ou seja, repetente, aquela pessoa que está empedrada, muito cristalizada naquelas ideias, inveterado no erro, não desculpa erro algum dos que ele sofre o talante, ou seja, os que ele sofre a vontade, as determinações. Ele começa a ser o quê? Autoritário. Só vale o que eu digo. Por quê? Porque ele é egoísta. Porque ele é inquieto, ele quer resolver tudo rápido, de qualquer maneira, e você tem que se dobrar a ele. Você tem que ser como ele acha que você deve ser. Reparem se essa conexão não está indo mais ou menos na ideia da inquietude que a pessoa sente e vai descambar numa crueldade se ela não cortar isso a tempo. É um espírito rudemente atormentado em si mesmo. Vamos voltar para a crueldade, para poder depois partir para o remédio. A própria Joana fala. Ela diz na crueldade, logo no começo, na raiz da crueldade existe um transtorno profundo de personalidade. Essa alienação perversa origina-se em conduta criminosa vivenciada em existência pretérita, que a pessoa, sentindo-se injustiçada por não entender as leis de equilíbrio que vigem no cosmos, tomou a adaga da falsa justiça e se vingou de quem acreditou ser responsável pela sua infelicidade. Essa é a primeira parte, o primeiro parágrafo dos conflitos existenciais da definição de crueldade. Então, repara, já é a definição espírita. Começou no crime, e esse crime teve origem normalmente em uma pessoa que se sentiu injustiçada, não acreditou que Deus pudesse fazer justiça mais à frente, não esperou, ou seja, inquieta pela situação, não teve fé nem teve esperança, ou seja, se muniu de incerteza, de insegurança, que são inquietudes. E aí vai partir para a vingança. E como é que a gente se vinga? Como é que acontece? O garoto vai lá e dá um pé de teleco no ouvido do outro. A mãe do garoto vai lá e o que ela faz? Dá um tapa, bate com a vassoura e tudo no garoto da vizinha. Um simples pé de teleco. Reparem como na vingança nós perdemos a noção de equilíbrio que deveria vigir quando Moisés nos colocou olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque naquela época, se alguém roubasse uma ovelha tua, tu ia lá, roubava as ovelhas todas do cara, queimava a plantação, matava o cachorro, o papagaio, vendia a mulher e a filha, matava o homem e matava os filhos, por causa de uma ovelha. Então, quando Moisés botou olho por olho, dente por dente, ele falou o seguinte: olha só, vamos pelo menos equilibrar isso aí, porque está difícil. O cara faz um negócio desse tamanho, vocês querem se vingar desse? E é essa situação que permanece hoje. Por isso que a crueldade começa. E, a partir daí, se ele não retorna, se ele não se arrepende, o que ele faz? Ele começa a achar interessante esse tipo de comportamento, ele vicia, além de ser obsedado por outros espíritos. A Joana vai discorrer aqui sobre aquele que é pego no crime e vai para a prisão, ainda sofre mais ainda, se revolta contra a sociedade. Aquele que tem a oportunidade de reencarnar num lugar melhor e assim mesmo fica com inveja dos outros que são felizes, que ela ainda sente aquela crueldade os outros não sentem. Normalmente nós percebemos isso quando criança, né? As tendências da criança na perversidade. Então, isso tudo é desenvolvido aqui nesse livro, Conflitos Existenciais, na parte de crueldade. Eu posso até mandar para a Rose essa parte desse capítulo, que é bastante interessante, ela pode divulgar para vocês. Porque tem a ver com o que ela pensa. A partir daí, Joana, como o tema é largo, vou partir logo para o remédio. A partir daí, ela diz assim: ama-o, porém tu, ajudando-o a crer que é possível amar sem exigir e ajudar sem a pretensão da recompensa. Porque a pessoa se torna cética. Ela começa com a crueldade, que é uma sobreexcitação do instinto emocional,
de vingança e de egoísmo e de inquietude, porque ele não espera Deus fazer a justiça, ele quer fazer por ele, não acredita que Deus vai fazer, ele vai escapar, e aí ele parte para dentro. E aí ele exagera. E a partir daí, se ele não volta, se ele não percebe que é capaz de ter uma justiça, se é capaz de dele também ter perdão, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, ele não consegue. E quando a gente ora por ele, coloca boas vibrações para ele, de fora para dentro vão aliviar, está escrito aí pela Joana. E que se fixarão de dentro para fora, porque realmente precisa que ele absorva e que ele também alimente essas boas vibrações. Aí ele diz assim: os teus exemplos talvez não comovam nem convençam. Persevera mesmo assim. Por quê? É a questão do semeador. A gente vai semear. Se o outro vai fazer, já passa a ser problema dele. A nossa ideia é ajudar e passa. Ajuda e passa. Ajuda, faz o que você puder. Se tiver que passar um tempo, tudo bem, passa com ele um tempo. Mas ajuda e passa. Não pense você que você está no poder de eu vou fazer com que ele deixe de ser. Difícil. Você vai tentar ajudar, mas depende muito dele. Então, depois ele diz para a gente: olha, resguarda de você dessa trama sutil, tecedura, né, da inquietude, que leva à crueldade para com o irmão do caminho. Então, aqui ela diz: olha, a inquietude leva à crueldade. É um caminho, chega lá. Cuidado, não deixa acontecer. Submete a rigoroso exame, fiscaliza as manobras e artimanhas do egoísmo na aduana da tua mente. Ou seja, examina o que você está pensando, o que entra na sua cabeça, na sua emoção. O que sai da sua emoção, o que sai da sua cabeça. Por isso, aduano, né? O que você entra e sai? Como é que está esse comércio de sensações, de vibrações de você? Você tem que diminuir bastante para que nunca chegue a esse ponto dessas insatisfações normais do dia a dia, do planeta de expiação, dessas inseguranças que nós ainda temos, elas possam, aos poucos, serem convertidas através do Evangelho de Jesus, com confiança, com resignação, com água fluida, com passes, com palestras, com estudos, com isso tudo, com trabalho no bem, com caridade, ocupa a mente, ocupa os braços, exercício físico, meditação, os remédios que a psiquiatria possa te dar, caso você já esteja um pouco avançado nessa questão da crueldade e se torne ou esquizofrênico ou psicopata, onde você tem um transtorno antissocial, uns declarados, outros não. O esquizofrênico não se incomoda, ele vai para a galera, vai para a sociedade e disfarça todo aquele antissocialismo que ele tem, antissociedade. Ele ri e disfarça e faz miséria. O outro não consegue chegar a esse ponto, mas é um psicopata, fica na dele, mas ele também é antissocial. Os dois têm situações, leve, moderado, grave. Se for na leve, é aquela pessoa que maltrata, às vezes, com as palavras, é grosseira, te desfaz de você, algumas torturas psicológicas, outros fazem fraudes, estelionato. E aí, quando são graves, aí já é aquela questão de sequestros, assassinatos, torturas. Então, nós trabalhamos com a psiquiatria, com a psicologia, porque a psicologia e a psiquiatria também são criações de Deus, como a medicina, para nos ajudar. Não devemos ter vergonha nenhuma. O nosso tratamento é psicológico, psiquiátrico e evangélico. Por isso, a Joana de Anjos tem varinha psicológica. Não é à toa, mas ela não abdica do evangelho. Né? Então, ele diz assim: submete a rigoroso, homem, conhece a ti mesmo. Não te supõe merecedor disso, daquilo. Não seja egoísta, não se ache, não tenha essa autoestima gigantesca como você fosse a última bolacha do pacote. Agradece o que te chegue, como chegue e por quem chegue. Então, ó, resignação. Coração da sabedoria, coragem para mudar aquilo que eu posso, resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar, sabedoria para distinguir uma das outras, como diria nosso querido Francisco de Assis. Em verdade, devedores como somos, em considerando os estatutos das leis divinas, tudo que nos é dado pode ser considerado acréscimo da misericórdia do nosso Pai. Não tenha dúvida. Deus abre sempre portas a todos, tanto ao calceta, ao inquieto, ao cruel, ao psicopata, ao esquizofrênico, ao ladrão, ao fariseu religioso, a qualquer um. Mas nós precisamos também ter aquela situação de caminhar na estrada. A estrada existe, está iluminada.
tem placas, mas nós precisamos andar nesta. E ela diz assim, olha, cautela-te condignamente. Então, toma cuidado, vigiai, acerena-te, ou seja, te acalma nas situações difíceis, nas inquietudes. Tenta manter sempre a calma. Não deixe que isso cresça dentro de você. Diminua sempre esse volume através de alguma coisa. Meditação, vai tocar uma música, vai tomar água, tomar um chá, vai dar uma caminhada, ler o evangelho, faz uma oração. Ouça, né, palestra, ouça o estudo, assim, faça o que você quiser, mas se controle. Porque esse controle, esse exercício, é que vai te dar cada vez mais chance de você se serenar e menos inquietação. Seguindo confiante, olha só, confiante, ninguém tem segurança de pegar. E tranquilo pela rota dos seus deveres, com brandura e docilidade. Assim, esforce-se em não se irritar. Esforce-se em não ter melancolia na palavra, tristeza, pessimismo. Esforce, todos nós temos dificuldade, mas se esforce. No outro livro de Joana diz lá, não deixe que ninguém saia de perto de ti sem uma palavra do melhor que você possa dar a ela. Não deixe que essa pessoa saia de perto de ti sem uma boa palavra. Nunca. Mesmo que a situação seja difícil. Aí ela lembra de novo, Judas não se suponha capaz de traí-lo, mas enganando-se a si mesmo, vencido pela inquietação que o levou à crueldade do ato inominável. Eu estava falando, a crueldade nem sempre é uma violência física. Às vezes é uma atitude que leva ao outro a um desespero, leva a uma situação muito grave. E a situação, no caso, na época, foi uma situação difícil, que hoje já está resolvida, ele já evoluiu, graças a Deus, como nós também evoluímos. Porque nós também, às vezes, somos grandes desertores do Cristo, quando não cumprimos as coisas. Né? Infelizmente. A invigilância lhe comprimiu a alma e forças tiranisantes o venceram, lógico, também. Quando ele pensou naquilo, a obsessão também se fez. Tem cuidado, cultivando o reconhecimento, a amizade, e zelando prestimoso os bens da aflição que te doam em forma de luz para a senda por onde seguem os teus pés, com robusta e nobre tranquilidade em Jesus. Ou seja, cultiva o reconhecimento que Deus é perfeito, que Deus sabe o que está fazendo. Tenha fé, tenha esperança. Cultive as boas amizades. A amizade não é perfeita? É lógico que não é perfeita. E nem você é. Né? Zela com presteza por essas situações. E se acontecer alguma aflição, veja que ela veio e você tem que cuidar dela da melhor forma possível. Porque a aflição é a prova. O que você vai fazer com essa aflição? Vai entrar em tristeza? Vai entrar em revolta? Vai chutar o balde? O que você vai fazer? Ou você vai tentar resolver? Buscar boas intuições? Fazer o melhor que possa para todos que estejam, digamos, relacionados àquela aflição. Só assim nós vamos ter tranquilidade com Jesus. Não tem como ser diferente. A crueldade tem muita coisa psicologicamente falando. Vamos lembrar uma outra coisa rapidinho, só para fechar. Se nós olharmos uma situação, os espíritos nos dizem assim, nós divulgamos tanto e cultivamos tanto um Deus de ira, um Deus de punição, um Deus capaz de destruir os outros e dar preferência a alguns. Isso também não fez com que a gente marcasse dentro de nós que Deus era cruel. E por isso também nos tornamos cruéis também. Porque nós, os próprios homens, não entenderam que Deus é Deus de amor. Nunca foi um Deus cruel. Então, hoje, em 2024, não há como ainda divulgar que um Deus é um Deus de crueldade, é um Deus de ira, é um Deus de vingança, é um Deus de preferência por um e largado por outros, é um Deus de intolerância. Isso também faz com que esses homens espíritos, se Deus é assim, eu também posso. Isso é um erro crasso, gigantesco, e que os homens ainda se iludem. Por isso, alguns se escolhem, se escolhem, se encostam na religião para dizer que são assim ou não são assim. Mas não cabe mais isso, porque o livre-arbítrio já está muito bem desenvolvido e não tem como você dizer que não sabe, porque a palavra espírita está sendo muito divulgada em todas as redes sociais, cinema, televisão, e Jesus sempre foi divulgado muito antes para todos os povos. Então, não tem como justificar mais esse 2024. Que vigiemos e nos acautelemos.
nas nossas situações, sejam de quietude e sejam de propensas, ou talvez no começo, de crueldade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão, por essas reflexões. Eu estava aqui só anotando de conflitos existenciais, boa nova, leituras que a gente pode fazer e deve fazer, né? Esse tema que a Joana traz no conflitos existenciais, muito bom, muito interessante, e são temas tão atuais, né? Então, a gente deve refletir muito sobre isso e nos observarmos, porque muitas vezes, né, no desejo de devolver a ofensa, nós agimos com crueldade, porque sabemos exatamente como e aonde machucar o nosso próximo, né? A vingança é um caminho para a crueldade. É, a vingança é terrível. Então, muito obrigado por essa reflexão, tá bom? Que Deus te abençoe, que nós possamos sempre contar com a tua presença aqui, trazendo essa posição tão lúcida e tão equilibrada. Muito obrigado, meu amigo. Então, gente, para encerrar a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa companheira Ideína. Ideína, por favor, pode fazer a nossa prece de agradecimento? Faço sim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, nosso Mestre Jesus, irmão querido, em agradecimento por estarmos reunidos na casa de Francisco de Assis, com seu amparo, com a sua luz, onde também muito agradeço a Jesus Gonçalves, o qual possamos, Senhor, sermos dignos dessa doutrina e de tudo que a nós é trazido. Senhor Deus, Pai da vida, que a sua bênção se faça sobre todo o planeta, trazendo a paz e a harmonia aos lares. Fique conosco, Senhor, nos ame, nos proteja e nos ampare, e que nós sejamos sempre dignos de tudo aquilo que a nós é trazido. Obrigada, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Está fechado o microfone, Rose. Meus irmãos, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada essa noite, esse tema muito importante para todos nós, que todos nós possamos sempre estarmos nos observando, lembrando a questão 919A de O Livro dos Espíritos, né? Fazendo aquela autoanálise, para que a gente não dê prosseguimento a esses instintos que muitas vezes explodem dentro de nós, que a gente saiba manter o controle e a correção necessária da renovação do nosso comportamento. E, Carmen, você passou o anfitrião para mim? Volta. Eu Sei sim. agradeço a presença de todos e que todos nós possamos perseverar, porque com certeza nós estamos no caminho certo. Uma boa noite a todos. Antônio, muito obrigado, tá? Leve o nosso abraço Obrigada, Mário. aos companheiros Bom. do Cefac. Boa noite a todos. Um beijo para Muita todos. paz. Um beijo para Até todos. quinta. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe e com certeza Ele continuará a nos abençoar.